Muito bem, pessoal. Vamos então para mais um vídeo dessa sequência de vídeos sobre, né, o React Next.js. Acredito que esse aqui vai ser o nosso último vídeo dessa primeira parte aqui das videoaulas, né, que é a parte mais introdutória aí de React Next.js. Depois eu vou ter uma sequência de mais vídeos, que é a segunda parte de vídeos sobre o React Next.js, que é uma parte assim um pouquinho mais avançadinha, tá? Vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, vai fazer acesso a APIs para puxar dados do banco de dados e jogar na tela. Então, isso a gente vai trabalhar mais aí na sequência, na segunda lista de videoaulas sobre o React Next.js. Eu acredito, então, que nessa primeira parte a gente vai terminar, então, esse vai ser o nosso último vídeo. O que falta fazer? Falta fazer aqui no nosso projeto a página de unidades, tá? A nossa página de unidades. E vamos fazer, então, quando eu clico aqui por enquanto, ela dá erro 404, porque nós não mapeamos essa página aqui, tá? Vamos criar ela, então, primeiro. Vamos fechar aqui, vamos dar uma organizada aqui. Vamos entrar aqui em Pages, e aqui em Pages a gente vai criar, então, o arquivo unidades.js. Só criar esse unidades.js aqui em Pages, a gente já consegue mapear aqui unidades, ó, barra unidades já funciona. Inclusive aqui a gente já vai ter aqui a início, sobre e unidades ele já entra, embora dá um erro, né? Mas ele já mapeou aqui o barra unidades porque a gente criou o arquivo unidades dentro de Pages. Então agora aqui a gente vai começar a montar, né? Export default function unidades, certo? Vamos dar aqui um return aqui, beleza. Como é que eu pensei em ser essa página de unidades? Eu pensei, pessoal, em jogar uma lista de unidades aqui, uma embaixo da outra, aqui nessa página. E daí, para fazer isso, a gente vai utilizar também aquele conceito de props. Eu quero criar um componentezinho para cada unidade. Também vamos colocar a lista de unidades numa listinha, num array, e daí a gente vai fazer um map para jogar, né, para ele renderizar esses componentes unidade na tela, tá? Vocês vão ver então como é que isso vai. Só que primeiro eu tenho que criar uma div container aqui no meio, tá? E preciso carregar também o cabeçalho aqui nessa unidade. Então, vamos lá. Vamos carregar aqui cabeçalho. Vamos carregar aqui o componente menu. Né? Vamos carregar aqui o componente rodapé. Vou fazer isso aqui em cima, né? Import cabecalho from barra components barra cabecalho.js. Vamos importar aqui o menu from barra components barra menu.js e também vamos importar aqui o rodapé from barra components barra rodapé.js. Tá? Isso aqui já deve estar funcionando. Se a gente ver aqui na página agora, ó, já tem um errão aqui, né? Tá, por quê? Por que nós já temos aqui um erro aqui? O que foi que aconteceu? Eu estou aqui em unidades, tá certo. Tá, cabecalho, menu, rodapé. É como se eu não tivesse um barra div em algum lugar. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha, tem um... Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. E eu agora entendi por que eu não entendi. Porque o erro não foi atualizado. Eu só atualizei a página aqui e ele resolveu, tá? Isso pode acontecer, tá? Às vezes vocês têm que dar uma atualizadinha na página, porque às vezes o erro não é um erro, é o Next.js que ainda não atualizou alguma coisa interna. Daí, se a gente
reinicializa, né? Recarrega a página, funciona, tá? Foi o que aconteceu aqui também. E aqui no meio, né, pessoal, a gente vai criar, então, aquela div com a class name container, né? A gente vai fechar aqui essa div, daí a gente vai colocar aqui dentro uma div com a class name row, certo? E vai ter uma coluna só, tá? Só uma. Eu usei aqui a recomendação aqui da minha inteligência artificial, mas eu só vou usar um call aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste aqui, digitar aqui, ó, teste, né? Container, row e uma coluna. Estou aqui em unidades. Tá lá, ó, testezinho lá, funcionando, que é uma beleza. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer umas caixinhas para cada unidade. Então, vai ter uma unidade aqui que vai ser uma caixinha. Dentro dessa caixinha vai ter o nome da unidade e o endereço do site. Acho que a gente poderia combinar isso. Nome da unidade e endereço do site, mais uma caixinha, nome da unidade e endereço do site. Mas para isso, eu vou criar um componente para cada unidade, tá? Vamos fazer isso então, vamos vir aqui em Components, eu vou criar aqui um componente unidade.js, export default function unidade, e daí, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou querer que os dados da unidade venham de fora do componente. E daí, para isso, a gente já viu numa videoaula anterior, a gente vai criar uma prop, tá? A gente vai criar aqui uma prop, que a gente vai receber a prop, que a gente vai chamar aqui de descri, que seria assim a descrição da unidade, e também a gente vai colocar aqui o endereço e o site. Tá? Os desk seria assim, ó, IFSU Unidade Sapiranga. O endereço seria o endereço, né? Rua tal, e o site seria o endereço do site. Entenderam? Então, o que acontece? Quando a gente carregar esse componente, a gente vai passar para o componente esses valores via props. E daí aqui dentro, a gente vai criar uma div, que vai ser aquela nossa caixinha. É uma caixinha, uma div, que nós vamos mostrar as propriedades. Tá? Nessa caixinha que a gente vai criar aqui, a gente vai mostrar a descrição, o endereço e o site. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai criar um CSS, tá, para esse componente, tá? E o CSS a gente cria lá na pasta Styles, Components. Eu vou criar então aqui o arquivo unidade.module.css, certo? E daí aqui eu vou criar a classezinha que eu vou chamar de unidade, acho que fica bom esse nome. Então, essa caixinha, ela vai ser assim, ó. Ela vai ter uma cor de fundo, background color, que vai ser verde. Eu vou pegar o mesmo verde do cabeçalho, tá? Isso, que eu acho que ele é um verde mais forte que o do menu, isso aí. Então, eu vou criar aqui, ó, vou pegar o verde do cabeçalho, eu vou colocar um padding, né, para ter aquele espaçamento ali né, da borda para dentro, vou colocar um border radius, né, para que os cantos sejam arredondados, uma margem também acho que fica legal, mas eu vou colocar só uma margem no topo e embaixo, ó, 10px aqui e 0. Acho que fica legal assim. E o comprimento dessa caixinha aqui, eu vou dizer que o comprimento dela é de 100%. Não, eu vou dizer que o comprimento dela é de 300px. Eu não vou colocar esse verdão aqui, pessoal. Eu vou colocar um CCC, que é um cinza bem de leve, acho que vai ficar legal. Então, cada caixinha da unidade
vai ter uma cor cinza, um padding de 20, uma canto arredondada de 10 px e uma margem topo e embaixo de 10, esquerda e direita de 0 e um comprimento de 300 px. Beleza. Então, eu coloquei isso no arquivo unidade.módulo CSS. Então, a gente vai agora lá no componente unidade, daí a gente faz aquele import, né? Import styles from, daí aqui a gente tem que colocar o endereço completo, né? /, styles, /components, e daí a gente tem ali unidade.módulo.css. Daí aqui nessa div, o class name vai ser styles.unidade. Vamos lembrar, por que é styles? Porque é desse jeito que a gente está referenciando esse arquivo CSS. E por que ponto unidade? Porque lá dentro do CSS a gente definiu aqui como ponto unidade, tá? Beleza, só isso aqui, ó, deixa eu colocar um teste aqui, ó, ele já funcionaria, tá, pessoal? Mas a gente vai agora fazer o que aqui? A gente vai colocar aqui o seguinte, eu vou colocar um elemento B. Sabe o que é o elemento B? Acho que a gente nunca usou em aula. O B é um bold, é algo que fica em negrito, tá? Eu vou colocar aqui, então, descrição da unidade, 2 pontinhos, e logo depois aqui, ó, e o B é um elemento de linha, tá? Ele não faz uma quebra de linha, não. Ele vai deixar esse texto em negrito, tá? Esse bold aqui é uma forma de dar uma destacada no texto sem ser pelo CSS, tá? Esse B aqui, é bold, né, de negrito. E aqui agora eu vou colocar a descrição da unidade, que a gente faz o quê? Como é que a gente puxa essa variável aqui? Simplesmente abrindo chaves e descre. Isso aqui a gente já viu, tá, pessoal? Numa aula anterior. E aqui eu vou quebrar uma linha, né, com um BR, e agora aqui embaixo eu vou fazer isso para o endereço, né, coloquei aqui em bold o endereço, e coloquei aqui, ó, esse aqui, ó, ele vai, o que vai aparecer aqui nessa partezinha aqui? O endereço que recebemos aqui via props, tá? E por fim, aqui, o site, né? Então a gente vai fazer aqui o site, fechar aqui o B, daí a gente vai abrir chaves aqui para pegar o valor aqui da própria, aqui em cima, ó. E é isso, né, gurizada? E é isso. É isso, ó, uma caixinha que vai aparecer escrito descrição, 2 pontos, e ele vai pegar a descrição que a gente vai enviar via props do componente. Endereço, e aqui o valor do endereço que vai ser pego via prop do componente unidade. E aqui o site, né? E aqui o valor aqui, né? O endereço do site vai ser pego aqui. Beleza? A gente já consegue, né, pessoal, usar esse componente lá na página de unidades. Vamos lá na página de unidades, deixa eu minimizar aqui, deixa eu entrar aqui em Pages, Unidades. Olha só, pessoal, como é que a gente vai usar aquele componente unidade lá? Então, a gente vai importar unidade from .components unidade JS. Daí, olha só como é que a gente usa ele. Vamos lembrar isso aqui, né? Que, assim, ó, seria unidade, certo? Mas, esse aqui seria o padrão. Mas lembra que a gente definiu props para essa unidade, ó, aqui as chaves, a gente definiu props, a prop descre, endereço e site. Ó, memorizem bem esses nomezinhos aqui, ó, porque a gente vai usar eles agora. Então, aqui agora a gente pode colocar a prop descre com o valor if sul sapiranga. Ó, então, olha só, né? A gente já viu isso numa videoaula anterior. Então, nós estamos carregando o componente unidade e estamos passando if sul sapiranga aqui para cá, ó. E daí, naquele componente aqui vai ter o descre, vai ser if sul sapiranga. E o endereço? E o endereço? A gente vai colocar essa própria aqui também. Deixa eu só minimizar aqui. O endereço vai ser uma prop. A gente vai colocar aqui etc. Tá? Depois a gente vai colocar o endereço completinho ali. Deixa eu dar uma minimizada agora aqui. Então, pessoal, esse valor etc. vai ser carregado para dentro dessa ocorrência de componente, unidade,
vai ser carregado para cá, ó. Daí, quando ele for jogar na tela o componente, o endereço vai vir nessa posição aqui, ó, que ele está pegando o valor lá da prop lá em cima. Legal, né? Vamos voltar ali para nossa página aqui. Falta uma prop, né? Que é a prop do site, né? Então, o site vai ser igual a, sei lá, ifsu.edu.br. A gente sabe que não é esse, mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? Olha só que legal. Então, esse valor ifsu.edu.br está sendo passado via prop para cá, ó. Então, quando ele carregar o componente unidade, aquele endereço vai vir para cá, que vai cair aqui, ó. Então, ele vai montar essa caixinha com esses valores de prop aqui. Quer ver que já vai funcionar? Vamos lá para a nossa página. Tá aqui, ó. Certinho. Mas eu acho que ele não carregou o nosso CSS aqui, tá vendo? Ó? Parece que não. Ele não carregou o nosso CSS. O que será que aconteceu aqui? O que eu fiz de errado aqui? Import styles. Tá, ele está carregando lá do arquivo certo. Será que lá no CSS eu coloquei unidade? Eu coloquei unidades aqui. Ah, eu só coloquei unidade. Então aqui é só unidade. Salva, vem para cá e tá lá. Olha só que lindo. O nosso componente sendo renderizado para aqueles valores de prop que a gente passou aqui, ó. Lembra? Esses valores aqui, eles entraram aqui, que caiu aqui, entrou aqui no endereço, que entrou aqui e caiu aqui, e o site aqui, esse valor entrou aqui, que caiu aqui. E daí, pessoal, vamos lembrar que a gente pode agora reproduzir esse componente. Digamos que tem 3 unidades, ó. Só que um é IFSU Sapiranga, outro é o IFSU Pelotas, o outro é o IFSU Novo Hamburgo. Ele tem um IFSU ali em Novo Hamburgo, embora não tenha informática lá. Blá, 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 tá? Eu não quero colocar valores aqui ainda. E o IFSU Sapiranga, Novo Hamburgo é NH, tá? Só colocando qualquer coisa aleatória, tá? Eu vou deixar esse mesmo endereço aqui, tá? Nos 3. Ó, então, eu carreguei 3 componentes em que cada componente eu estou mandando valores diferentes para as props, né? Que vão cair aqui dentro. Quer ver? Ó, agora nós temos 3 unidades aqui. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu não quero que eu digite aqui os valores das props. Sabe o que eu vou querer fazer? Eu vou querer que esses valores das props aqui fiquem dentro de um array. Ó. Então, aqui dentro da função unidades, antes do return, eu posso criar aqui uma constante. Uma constante, né, uma memória que não muda, né? Uma memória que muda é uma variável. Aqui eu quero uma constante. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um array de objetos, tá? E eu vou criar o primeiro objeto aqui dentro. O primeiro objeto vai ser assim, ó, desc, com o valor ifsu campus Sapiranga, vírgula, ó, eu estou dentro do objeto ainda, tá? Eu vou colocar o segundo atributo desse objeto, que vai ser o endereço, né? Só que o endereço não é etc e tal. Qual é que é o endereço do IFSU Sapiranga? IFSU Sapiranga. Vou dar uma entrada lá. Agora a gente vai pegar esses dados aqui. Deve estar aqui embaixo, né? Ih, rapaz, não está. Qual é o campus? Eu acho que deve estar aqui dentro aqui. Onde é que está o endereço aqui? Não. Onde é que está o endereço do IFSU? Será que é em contatos? Campo Sapiranga, aqui, ó, peguei aqui, ó, achei. Eu vou colocar aqui dentro, ó, tá vendo, ó, endereço ali, ó, daí eu vou quebrar aqui a vírgula, aqui vou dar um Enter, e vou colocar agora aqui o endereço do site. Qual é o endereço do site do IFSU Sapiranga? É esse daqui, sem telefones aqui, ó, Sapiranga,
Aqui, ó, sapiranga.ifsu.edu.br. Beleza. Tá vendo aqui, ó, que eu acabei de terminar de montar um componente, desculpe, um objeto. Então, agora, a nossa constante unidades, ela tem uma lista só com um objeto. Mas óbvio que eu quero mais de objeto, eu quero pelo menos 3 campos, né? Então, logo no fim aqui, ó, pessoal, olha onde está aqui o meu cursor ali, ó. Eu vou dar uma vírgula, vou dar um enter e vou colocar o meu segundo objeto aqui, ó. Daí eu copiei e colei, né? Daí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar IFSU campus Novo Hamburgo. Qual é o endereço do campus Novo Hamburgo? IFSU Novo Hamburgo. Vamos ver aqui onde é que fica. Vamos ver aqui, onde é que fica agora aqui? Telefones. Aqui tem uma lista aqui, ó. Ah, aqui tem uma listinha aqui, ó. O campus Novo Hamburgo fica aqui nessa rua aqui, ó. Copia. Tá, daí aqui eu vou trocar aqui, ó. E o site do campus Novo Hamburgo, esse aqui, ó. Pronto, temos aqui esse objeto aqui, ó. Começou aqui e terminou aqui. Eu vou copiar ele, vou botar uma vírgula aqui dentro do meu array e vamos agora fazer mais um objeto. Só que aqui vai ser o campus Pelotas, tá? Qual é o endereço do campus Pelotas? Agora que eu já descobri aqui que tem aqui o endereço aqui, ó. Lajeado Pelotas aqui, ó. Pegar o endereço aqui. Aqui, né? Lembrando que na próxima sequência de videoaulas, a gente vai fazer esses dados virem de um banco de dados, tá? O de Pelotas é esse principal aqui, então é só pegar esse endereço aqui mais genérico do IFSU. Pronto, pessoal. Então aqui eu tenho uma constante unidades com um array de 3 coisas dentro, né? Tem 3 coisas dentro desse array. Este objeto aqui, que está na posição de índice 0 do array, este objeto aqui, que está na posição de índice 1 do array, e este objeto aqui, que está na posição de índice 2. Então, digamos que esses dados teriam vindo de um banco de dados. Imaginem que aqui, mais tarde, na sequência das nossas videoaulas, lá na parte 2 das videoaulas, esses dados a gente vai puxar de um banco de dados, tá? E eles vão vir exatamente nesse formato. Aqui a gente está digitando esses valores, mas depois, na sequência das aulas, a gente vai puxar esses dados de um banco. E o que basta fazer isso aqui? Se isso aqui é um array, basta fazer uma espécie de for, né? Um comando for para poder daí montar essas unidades aqui. Então é isso que a gente vai fazer, só que a gente não vai usar um for, porque a gente viu nas aulas de JavaScript que um jeito mais moderno de fazer um for é utilizando aquelas funções for-each ou map, tá? A gente vai utilizar a função map aqui, tá? Então, pessoal, ao invés da gente colocar manualmente essas 3 unidades, eu vou colocar esse componente unidade, eu vou colocar dentro de um for, que na verdade vai ser um map. Lembra que a gente fez isso numa aula? Vocês podem retomar essa aula aí que a gente falou sobre isso. Como é que é o nome da minha constante? Unidades. Então vai ficar assim, ó, unidades.map, daí abre o parênteses do map. Lembra que dentro do map a gente coloca uma função? Pois é, a gente vai colocar aqui uma função anônima, né? Uma arrow function anônima, é aquela função que não tem nome, e ela é uma arrow function. Daí a gente vai colocar aqui o parâmetro unidade, fecha aqui, olha só, arrow function, e daí agora aqui, ó, ao invés de colocar chave, que é o comum como a gente fazia com as arrow functions, a gente precisa colocar aqui, na verdade, parênteses, tá? Que é o jeito como a gente precisa colocar aqui dentro. Daí, esse carregamento aqui, a gente vai colocar, ó, esse carregamento de componente unidade, a gente vai colocar aqui dentro, ó. É como se a gente estivesse fazendo um for, né, pessoal? Então, olha só. O que acontece? Isso aqui, ó, vamos lembrar, isso aqui é uma função. Quantas vezes essa função vai executar? Essa função vai executar para cada item do array unidades.
Quantos itens tem array unidades? Tem 3. Então, essa função aqui, pessoal, que eu estou selecionando aqui, ela vai rodar primeiramente para este objeto, de forma que este objeto vai ser esta unidade aqui, tá? Este objeto, inicialmente, quando o map executar essa função aqui pela primeira vez, este objeto, que é a primeira posição do array unidades, vai ser este valor aqui. Daí, o que basta fazer aqui no Descre? Basta fazer isso aqui, ó. A gente vai acessar unidade, que a gente sabe que na primeira vez que ele executar essa função, unidade vai ser esse cara aqui. Então, a gente quer pegar o Descre dela. Então, seria unidade.Descre. Simples assim. Ah, e não pode estar dentro das aspas, tá? Eu já ia cometer esse erro aqui, ó. Ó, tem que estar forinha aqui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui no endereço, ó. Eu vou pegar ali unidade.endereco. Na verdade, eu estou pegando esse endereco aqui, né? E aqui, pessoal, em vez de passar esse valor aqui, eu vou trocar também aqui isso aqui, ó, unidade.site, que ele vai pegar daí. Então, entenderam, pessoal? Ele vai executar essa função para cada um dos elementos de unidade. Por exemplo, o primeiro elemento de unidade vai ser esse objeto aqui. Daí, este objeto vai ser este parâmetro aqui. Daí, quando ele montar o componente unidade, qual que vai ser a descrição? Vai ser unidade.descre, que é IFSU Sapiranga. Unidade.endereço, que é esse endereço aqui do IFSU Sapiranga. E aqui no site, unidade.site, vai ser esse site aqui. Daí, quando ele executar de novo essa função, na segunda vez que ele executar essa função, a gente vai estar, na verdade, com esse objeto em mão. Então, a unidade aqui embaixo, ó, vai ser esse objeto aqui. Daí, unidade.descre, ele vai montar, então, o componente unidade com a descrição Novo Hamburgo. O endereço vai ser o endereço de Novo Hamburgo. E o site aqui, unidade.site, vai ser o site de Novo Hamburgo. Certo? E daí, na terceira e última vez que ele executar essa função, quem vai ser a unidade? Vai ser o terceiro objeto do meu array unidades, né? Ou seja, o unidade.descre vai ser o IFSU Campus Pelotas, o unidade.endereço vai ser o endereço lá do Pelotas, e unidade.site vai ser esse site lá do Campus Pelotas. Então, ele vai montar esses 3 componentes unidade, cada componente unidade com os valores que vieram lá do array. Daí a gente só fica mexendo aqui em cima, né? Nos valores que vão ser apresentados na tela. Vamos ver se funciona isso aqui? Vamos lá. Salvou e vamos lá. E deu um erro aqui. Ele está indicando um erro aqui com a setinha, ó, num parênteses. Eu acho que eu posso ter colocado algum parêntese a mais, tá? Vamos confirmar isso, ó. Esse aqui verdinho fecha aqui. Esse aqui já fechou. E esse azulzinho fecharia... Esse azulzinho aqui fecharia aqui. Eu acho que esse verde tá mais, ó. Eu tirei fora ele aqui. E funcionou, ó. Dados que a gente puxou do banco. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ó, pessoal, eu vou aumentar um pouquinho mais o CSS aqui, esse comprimento da caixinha ali, né? Então, eu vou vir aqui em unidade CSS, eu estava com 300, vou colocar 500 px aqui, ó. Salvou. Ó, já ficou bem melhor, mas eu acho que eu vou aumentar mais, tá? Vou colocar aqui para 600. Ó, não, vou colocar mais aqui. Será que eu não boto 100%? Vou botar 100% então para a caixinha ali, unidade ali. Aê, acho que ficou melhor, né? Muito bem. Olha só que legal, pessoal. Então, a gente já utilizou aqui nessa página vários recursos que vão ser muito úteis quando a gente pegar esses dados do banco. E se a gente quiser acrescentar mais um campus aqui, basta a gente vir nesse array e adicionar mais um objeto aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Qual é o campus que eu vou colocar aqui agora? Deixa eu ver aqui a lista de campos. Vou pegar aqui o campus Passo Fundo, então.
Ó, campus Passo Fundo, que tem o endereço esse daqui. Pelo que eu vi ali já no site, ali no endereço, ficaria assim, né? Ficaria passofundo.ifsul.edu.br aqui, ó, né? Dá para ver aqui, ó, passofundo.ifsul.edu.br. Pessoal, eu acrescentei um objeto quando eu atualizar a página, vocês vão ver que já aparece lá o campus Passo Fundo. Legal, né? A gente utilizou vários recursos interessantes aqui, componentes com as suas props. E imaginem, de novo, esses dados aqui que a gente digitou aqui, futuramente, em aulas futuras, a gente vai puxar esses dados de uma API. A API a gente vai fazer no Python, lembram? E lá no Python a gente vai puxar do banco de dados MySQL esses dados aqui. Mas isso tudo, essa parte de banco de dados, acessar a API, vai ficar tudo lá para a segunda sequência de vídeos sobre o React Next.js. Então, pessoal, terminamos o nosso projeto, né? Um projeto bem simples, tem aqui uma página inicial, a página de unidades, olha só como está bonito aqui, ó, a página sobre, claro, né? E aqui a gente fez bastante rápido aqui, né? No tempo aqui para caber nesses vídeos e tal, mas eu acho que esse projetinho aqui deu para dar uma boa ideia de como criar uma aplicação com o React Next.js, né? Além das videoaulas individuais, mais esse projetinho aqui que a gente montou junto aqui. Vocês podem pausar, voltem os vídeos, fazem junto comigo. Vai levar um tempo bem maior vocês pausando do que eu fazendo o vídeo, né, pessoal? Eu tive que fazer o vídeo, né? Eu preciso falar rápido aqui nos vídeos, né? Porque eu sei que vocês podem pausar depois, né? E para que a gente possa ter o maior máximo de conteúdo possível para vocês aproveitarem ao máximo. Tá feito aqui o nosso projeto. Terminamos, então, essa primeira sequência de videoaulas sobre React Next.js. Muito obrigado para quem acompanhou aí e fiquem aguardando, então, a segunda parte da sequência de vídeos sobre React Next.js, que vai estar muito legal. A gente vai utilizar algumas funções mais complexas, né? Mais avançadas. Não digo complexa, né? Acho que o complexo é muito relativo do quanto a gente estuda, né? Mas eu digo assim, mais avançadas, assim, né? Que permitem fazer coisas adicionais importantes, como, por exemplo, acessar uma API, né? E pegar o retorno dessa API. No caso, as APIs vão fornecer dados de bancos de dados. Isso tudo a gente vai fazer aí na próxima sequência de vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal, por terem assistido até aqui. Um grande abraço a todos aí e até mais.